Livros estão longe de ser minha única paixão. Por anos e anos e anos, saibam vocês que até hoje eu sou um ficcionado por videogames. E por mais que eu sempre tive uma predileção por consoles, alguns jogos online me chamaram a atenção. Eu passei anos jogando Ragnarok e até hoje, de vez em quando eu paro e penso, que vontade de jogar Ragnarok, mas eu sei que eu não posso porque senão minha vida ia ser tragada. E por muito tempo também eu joguei World of Warcraft. Eu era um Blood Elf, Death Knight, Tanker. Um beijo. E é disso que a gente vai falar hoje, a alvorada dos aspectos, logo depois da vinheta. A história de Warcraft é enorme, gigantesca. Além dos 3 jogos, 2 offline e 1 online, a história do mundo de Azeroth envolve mais de 20 livros e diversas HQs. É muita coisa. E assinando assim meu atestado de Nerd Master, eu posso dizer que eu já li todos, porque eu sou aficionado pela história de Warcraft. Eu estou falando de centenas de personagens e dezenas de histórias que juntas moldaram o mundo que é o que a gente joga no World of Warcraft atualmente. E é claro, muita gente joga simplesmente porque é um jogo extremamente divertido, mas é muito mais compensador quando você entende tudo que se passa por trás de tudo que está acontecendo no jogo. Existe um achievement em World of Warcraft chamado Lore Master, que é para quem faz todas as missões pertinentes à história do mundo de World of Warcraft e de Warcraft em geral. E é óbvio que eu tinha esse achievement. Narrado em terceira pessoa, o Alvorada dos Aspectos conta a história diretamente depois da derrota de Deathwing no final da expansão Cataclysm. Pra quem jogou sabe que depois da derrota do Aspecto da Terra, o restante dos aspectos perdeu os poderes. A questão que ficou é, o que acontece com eles depois disso? E isso é respondido nesse livro aqui. Do ponto de vista do Calecgos, que é o ex-aspecto da magia, a gente vê como ele, Alexstrasza, Nosdormu e Ysera, que são os outros aspectos, lidam com o fato de que eles perderam os grandiosos poderes de criação e qual que é a função que eles devem desempenhar agora, no que é conhecida como a Era dos Mortais. E eu sempre tive uma admiração especial pelos aspectos. Eu acho eles incríveis, assim, do ponto de vista de mitologia, porque nunca foi realmente abordado como que eles se tornaram os aspectos. Claro, a gente sabe que foram os titãs que fizeram isso, mas o que levou eles a esse ponto? Eu tenho um amor especial até pelo Neltharion, que eventualmente se tornou o Deathwing. E não, eu não vou chamar ele de Asa da Morte, mesmo depois da dublagem em português. Acontece que toda essa questão da criação dos aspectos também é abordada nesse livro. Então a gente não está falando de uma história que se passa só no tempo presente, logo depois do Cataclismo. Do final do Cataclismo, na verdade. Fala também de uma época muito remota, eras e eras atrás, antes dos aspectos existirem. Sabe aquele esqueleto gigante de dragão que existe em Northrend? Então, ele é o Galakron, pai dos dragões, e fala exatamente sobre como foi a batalha deles contra ele. Isso antes mesmo deles serem aspectos, então é super interessante do ponto de vista de mitologia. Valeu a minha leitura? Com certeza, porque por mais que eu esteja longe de World of Warcraft desde o final do Cataclisma, porque infelizmente não tive mais tempo de jogar quando saiu o Mists of Pandaria, eu sempre continuei acompanhando a história do World of Warcraft através dos livros e das HQs e também lendo a Wikipedia e tudo mais. Mas assim, ficar sabendo mais a respeito dos aspectos e como eles foram criados é totalmente a minha praia. Tanto o Richard Knack quanto a Christie Golden, que são os principais responsáveis por escrever os livros de World of Warcraft, sabem incorporar muito bem os personagens que a gente vê no jogo e que a gente acompanha enquanto a gente está jogando. Então é super prazeroso a leitura seguida das missões. Se você não jogou Warcraft ou World of Warcraft e nunca leu nenhum livro, esse talvez não seja o livro específico para você ler agora, porque ele contém milhares de referências que é necessário um certo conhecimento prévio. Claro, se você quiser ir ler e você for pesquisando enquanto você vai lendo, você pode fazer isso, mas é certo que você vai ficar um pouco confuso no começo. E não é obrigatório ler os livros para jogar, assim como não é obrigatório jogar para você ler os livros. Mas se você for ler antes de ter jogado, que não tem nenhum conhecimento prévio, é interessante que você leia os livros na ordem cronológica. E como são mais de 20 livros, eu vou deixar para vocês na descrição qual que é a ordem correta de leitura. Lembrando que nem todos foram traduzidos para o português ainda. E eu sempre considerei a leitura dos livros obrigatória para todo mundo que é fascinado pela história de Azeroth, que é o mundo de World of Warcraft.
Então, meu agradecimento pra galera Record por ter começado a traduzir os livros, por mais que os antigos ainda não estejam no catálogo. Fica a dica, galera Record, a trilogia do War of the Ancients é incrível. E você joga e quer saber mais? Pelo amor de Deus, faça o favor de começar a ler esses livros. E sem troninhos dessa vez, porque ele é parte de uma série gigantesca e eu não vejo necessidade de tentar categorizar ele dentro dos nossos troninhos, porque é um livro que tem o livro ele tem um apelo muito específico para os jogadores ou para quem se interessa pela história. É definitivamente algo muito específico. E foi isso, aficionados por World of Warcraft. Se você gostou, clique em gostei. Se você é novo no canal, se inscreva. Acompanhe a gente também no Twitter e no Facebook. E não esqueça de ver o nosso site www.cabineliteraria.com.br. Até a próxima!